Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear. Aqui é a professora Fabiana e hoje vamos falar de matriz da transformação linear. Vimos uma aula sobre transformação linear, onde nós fizemos a transformação linear do Rn no Rm, a qual ficou definida como sendo t de x igual a ax. Aqui nessa relação, a matriz A é formada por vetores colunas, que são as matrizes de coordenadas das imagens dos vetores da base do Rn. Notem aqui, B1 composto pelos vetores E1, E2 até N. Então, aqui nós temos a imagem do E1, e essa notação aqui significa matriz de coordenadas ou vetor de coordenadas do T de E1 na base B2. A base B2 é a base do Rm. Nós vamos fazer isso até o En. Então, aqui nós temos a última coluna, que vai ser a matriz de coordenadas do T de En na base B2. Na aula de hoje, nós vamos generalizar os espaços vetoriais para espaços vetoriais arbitrários e, consequentemente, esta relação também será atualizada. Então, vamos lá. Então, olha só. Vamos considerar B, base do espaço vetorial V, e B', base do espaço vetorial W. Estamos considerando a dimensão de B igual a N, ou seja, a dimensão do espaço vetorial V é igual a N, e a dimensão do espaço W é N, certo? Então, a matriz vai ser M por N. O mesmo aconteceu no caso anterior, certo? A gente tinha Rn, vamos olhar aqui, Rn para Rm. A matriz A é uma matriz M por N, certo? Bom, então, a relação que vai definir a transformação linear de V para W é esta. Nós temos aqui uma matriz de coordenadas do T de x em relação à base B', que é base de W, então T de x é um vetor que está no W, igual a matriz A vezes a matriz de coordenadas do vetor x em relação à base B. Base B porque x é um vetor do espaço V que tem como base o conjunto B. Aqui nós temos uma legenda para ficar mais fácil para vocês identificar cada termo da relação. Então, aqui está a matriz de coordenadas do T de x na base B', a matriz de coordenadas do x na base B e a matriz da transformação, certo? A matriz da transformação é definida como sendo cada coluna da matriz é uma matriz de coordenadas de um vetor da imagem. Então, a coluna J da matriz é a matriz de coordenadas da imagem do vetor VJ. VJ é um vetor da base do domínio, certo? Vamos ver a demonstração? Ela é bem intuitiva. Então, olha só. Nós temos aqui um conjunto B e o conjunto B', que são as bases dos espaços vetoriais V e W. Então, aplicando a transformação no vetor V1, nós temos o T de V1. T de V1 está no conjunto W. W, por sua vez, tem a base B'. Então, a gente escreve T de V1 como combinação linear da base B'. Estamos usando aqui os coeficientes A1, A21, AM1. Faça a mesma coisa para o T de V2. T de V2 está em W, escreve T de V2 como combinação linear da base B'. E faça a mesma coisa para o T de Vn. T de Vn como combinação linear da base B'. Os coeficientes utilizados aqui foram escolhidos, foram colocados as numerações de tal forma que quando a gente colocar esses números aqui em colunas, fica aquela matriz A como foi definido lá nas nossas aulas iniciais. A1, A12, A1N, A21, A22, A2N. Porque esse A1, A21, AM1 será uma coluna, tá? Daqui a pouco nós vamos ver isso. Então, olha só. Agora, escolha o vetor x. O vetor x está no domínio, está no V. A base do V é B. Então, escreva x como combinação linear de B. Aí, escolhemos aqui escalares quaisquer. K1, K2 até Kn. Tá certo? Agora, esse vetor x, nós vamos aplicar a transformação linear em x. Aí, pela expressão anterior, x é essa combinação linear. Então, a transformação linear será aplicada nesta combinação linear. K1, TV1 mais K2, T de V2. Não, desculpa. K1, V1 mais K2, V2 mais KN, VN.
Na primeira aula de transformações lineares, nós vimos que a transformação linear obedece à aditividade, né? Nós vamos ter que, então, se tem uma soma, nós vamos ter a transformação aplicada nessa soma, vai a soma das transformações lineares de cada parcela. E se tem uma multiplicação por escalar, o escalar fica multiplicando a transformação linear aplicada no vetor. De tal forma, então, olha só, que dessa linha para essa, da primeira linha para a segunda linha, nós colocamos a transformação linear apenas nos vetores, que é o que vai acontecer. Então, vai ficar aqui t de v1, t de v2 e t de vn, e o escalar ficou aqui multiplicando. Agora, pela relação anterior, que são essas combinações lineares, olha, tv1, essa expressão, nós vamos substituir cada expressão dessa aqui no t de v1, t de v2 e t de vn. Então, aqui, ó, nós colocamos em cada linha, nós colocamos uma substituição. Então, k1 vezes o t de v1, mais k2 vezes o t de v2, mais kn vezes o t de vn. Agora, o que aconteceu nessa soma grande que nós temos aqui? Os vetores que nós temos aqui são agora os vetores wi, certo? Quando eu falo wi, aí imagine i de 1 até m, tá? Então, nessa soma que nós temos, multiplicação, vocês vão... Imagina que vai ter que multiplicar aqui, abrir todas as contas, e em seguida, vamos colocar os vetores em evidência. Então, notem o seguinte, quem é que vai ficar multiplicando w1? Olha, W nós temos aqui nessa primeira parcela, então vai ficar K1A1. Olha, ele foi colocado aqui, ó. Aí, na segunda parcela, no segundo parênteses, temos o W1 novamente, multiplicado por K2A12. Então, ele está aqui, ó, K2A12. E lá na última, apareceu novamente o W1, multiplicado agora por KNA1N. Então, tá aqui, ó. Então, nós colocamos aqui o W1 em evidência. Vai fazer isso para todos os Ws, Is, até o último W, que é o WM. Então, notem aqui, ó, WM. Nós vamos ter K1AM1 vezes o WM, então ficou K1AM1. Aqui vai ficar K2AM2. E por último, KNAMN vezes WN. Então, olha agora a expressão geral, ó. T de x é igual a essa expressão aqui final, que é uma combinação linear em relação a WI, W1, W2 até WM. O W, não é, os Ws, os vetores WI, não compõem a base do contradomínio, que é a base B'. Então, você acabou de escrever T de x como combinação linear da base B'. Então, estes termos que nós temos aqui, que são os coeficientes dos vetores W, são os termos que vão compor a matriz de coordenadas desta combinação desse vetor. Então, a matriz de coordenadas de T de x em relação à base B' está aqui, ó, onde cada linha são aqueles os valores, os termos dos parênteses que nós vimos na expressão anterior. Agora, nesse ponto aqui, vocês vão observar que essas expressões que nós temos nas linhas podem ser desmembradas em uma multiplicação de duas matrizes, porque o K1 está repetido em todos as primeiras parcelas de cada linha, o K2 se repete na segunda parcela de todas as linhas e o KN na última parcela de todas as linhas. Então, nós vamos ter aqui, ó, K1, K2, KN, e aqui nós vamos ter apenas o A11, A12, A1N, que multiplica K1, K2, KN. A21, A22, A2N, que multiplica K1, K2, KN. E por último, essa última linha aqui é o AM1, AM2, AMN, que multiplica o K1, K2, KN. Então, efetuando essa multiplicação aqui, a gente volta na expressão de cima. Então, a gente conseguiu escrever aqui a matriz de coordenadas de T de x na base B', como sendo uma matriz, que vai ser a nossa matriz A, onde estas colunas aqui são exatamente as matrizes de coordenadas das imagens dos vetores da base. Vou voltar aqui mais um para você olhar. Olha só, A1, A21, AM1, certo? Aqui pra gente comentado no início, né? E o que nós escrevemos aqui? E aqui esse K1, K2, Kx é exatamente a matriz de coordenadas do vetor x em relação à base B, porque nós escrevemos x dessa maneira. E era aqui que a gente queria mostrar, que a gente queria chegar nesse ponto. Então, aqui, ó, nessa observação, nós estamos falando exatamente
quem são estas matrizes colunas, essas colunas que nós temos aqui, ó, porque cada vetor, cada imagem da base do domínio tem essas expressões cujos coeficientes estão compondo as colunas da matriz A. Então, a matriz A são formadas pelas matrizes colunas, pelas matrizes de coordenadas das imagens dos vetores da base, certo? Muito bem. E nós vamos definir essa matriz. Então, nós temos aqui uma base B e base B', bases de V e W, respectivamente, e T é a transformação linear de V em W. Então, a matriz definida desta forma, que nós vimos ali atrás, é chamada de matriz da transformação. E essa matriz, ela define, ela caracteriza a transformação linear, ela é de suma importância. Aqui a gente tenta observar o seguinte: essa transformação linear aqui é uma transformação arbitrária, então ela pode ser uma transformação entre espaços vetoriais de matrizes, de funções, de polinômios, e a gente consegue trabalhar com essa transformação linear usando matrizes. Então, notem a importância das matrizes, né, na álgebra linear. Olha, como exemplo, nós vamos ver aqui uma transformação linear entre polinômios. Então, nós temos aqui o polinômio P1, que é o polinômio de grau menor ou igual a 1, que é o A0 mais A1x. E o polinômio P2, que é o polinômio de grau menor ou igual a 2, que é A0 mais A1x mais A2x ao quadrado. Nós temos a base do polinômio P1, quer dizer, do conjunto P1, que é a base formada pelos vetores 1 e x. São esses polinômios que definem todos esses polinômios que compõem o conjunto P1. Já a base do P2 é formada por 3 vetores, que são 3 polinômios, o polinômio 1, x e x ao quadrado, certo? Nós queremos encontrar a matriz da transformação de P1 a P2, definida dessa forma aqui, ó. Vai pegar um vetor do conjunto P1 e vai levar neste vetor do conjunto P2. Vocês conseguem identificar alguma relação entre o vetor da imagem, do domínio, e o vetor da imagem? Observem em relação a cálculo diferencial e integral. Essa transformação é a transformação integral. Ela está integrando o polinômio aqui do domínio, ó, a integral de AX, a integral de A0 mais A1x é A0x mais A1x quadrado. Só não colocou aquele mais C, né? A gente está considerando mais C igual a zero. Bom, então vamos lá, olha só. Nós queremos encontrar essa matriz aqui, ó. São só 2 vetores na base do domínio, né? Então, quer dizer que a matriz A vai ter 2 colunas. A matriz de coordenadas da transformação aplicada no P1, aqui a gente escreveu P1 igual a 1, ó, e P2 igual a x. Podia ter colocado matriz, aqui podia colocar T de 1 logo, se você quiser, tá? Aqui também, T de x. Mas aqui nós estamos chamando os vetores da base B de P1, P2, e os vetores da base B' de Q1, Q2, Q3, tá? Muito bem. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Você vai observar, para você não errar essa transformação linear aqui, observe como são os vetores do conjunto P1. São vetores da forma A0 mais A1x, tá? Então, o vetor P1, ele é o número 1. Para você colocar ele nessa forma, basta você completar com 0. Então, vai ser 1 mais 0x, certo? Completou que o coeficiente do x é igual a 0. Já o vetor P2, que só tem o x, o termo constante que é 0, ó, 0 mais x, certo? Aí fica bem fácil você comparar o que tem que fazer com a transformação linear. Olha só, quer dizer, o que a transformação vai fazer com o vetor? Como que nós vamos encontrar a imagem? Notem aqui, ó, para você obter a imagem, ele está multiplicando por x o termo independente e multiplicando por x o x que acompanha o A1, tá? Então, vamos lá, ó. Quando você colocar, então, T de P1, P1 é o seu vetor 1, que na verdade é 1 mais 0x. Você vai multiplicar por x, então vai ficar 1x mais 0x ao quadrado, que vai ser
1x, ou apenas x. E o t de P2 é o t de 0 mais x, vai ficar 0x mais x ao quadrado. Agora, o que você vai fazer? Você tem que escrever esses resultados, que são as imagens, como combinação linear da base do contradomínio, que é a base P2, a base de P2, que tem os termos 1x e x ao quadrado. Como as expressões já estão aqui escritas de forma que aparece o x ao quadrado, faltou só o 1 aparecer aqui, né? Como não tem 1, o que você vai fazer? Completar com 0. Então, é como se fosse o 0 que multiplica 1. Então, olha só. Agora, devemos escrever t de P1 e t de P2 como combinação linear da base B'. As bases B e B' são as bases canônicas dos conjuntos P1 e P2. Dessa forma, obter as matrizes de coordenadas de t de P1 e t de P2 é bem simples. Basta identificar os coeficientes dos vetores de B' nos polinômios t de P1 e t de P2. Então, olha só. O t de P1 é 1x mais 0x ao quadrado, né? Então, quem é que multiplica 1? O 0, porque não tem 1 aqui. Quem é que multiplica x? O número 1. E quem é que multiplica x ao quadrado? O 0. A matriz de coordenadas são esses coeficientes aqui, ó. São os coeficientes que multiplicam os vetores da base. Então, nós colocamos entre parênteses os coeficientes. A gente fez essa escolha, tá? Podia ser colocar entre parênteses aqui os vetores da base. Então, olha só. Aqui nós temos, aqui é uma matriz coluna, tá? Quando tem esse transposto aqui em cima, quer dizer que é uma coluna. Então, as colunas formadas por 0, 1, 0. Agora, vamos para o segundo vetor. T de P2 é 0x mais 0x ao quadrado. Não tem o número 1. Então, você colocou o coeficiente 0 para 1. Mais 0 vezes x, mais 1 vezes x ao quadrado. Então, agora a matriz de coordenadas é 0, 0, 1 em coluna. E, por último, quem vai ser a matriz A que o exercício pede? Vai ser a primeira coluna que a gente encontrou aqui, que é o 0, 1, 0, e a segunda, que é o 0, 0, 1. Essa matriz aqui caracteriza a transformação da integral do polinômio de grau 1, certo? Bom, esse exemplo 2, nós vamos fazer o contrário. É a mesma transformação linear, só que agora nós temos a matriz da transformação e nós queremos encontrar a expressão algébrica. Então, olha só. B é a base de P1, B' é a base de P2, e queremos encontrar a transformação linear de P1 para P2 dada pela matriz A. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o resultado do teorema. Tem duas formas de fazer. Uma delas é usando o resultado do teorema, que é o mais aconselhável, já que nós estamos explorando aquele resultado nessa aula. E a segunda eu falo já já, tá? Então, olha só. O que o teorema fala? Nós temos aqui um P de x, que é polinômio do domínio, que é o A0 mais A1x. E a matriz de coordenadas desse polinômio P de x em relação à base B, a base B tem quais valores? A base B não é a base formada por 1 e x? Cadê esses polinômios 1 e x? É como se fosse aqui A0 vezes 1 e A1 vezes x. Toda vez que você for falar de matriz de coordenadas, basta você escrever os coeficientes dos vetores da base na coluna. Então, é A0 que está multiplicando 1 e o A1 está multiplicando x. Isso aqui é uma coluna. Por isso que você colocou esse T aqui na frente, aqui em cima, certo? E o teorema, ele informa quem é a matriz de coordenadas de T de P de x na base B'. P de x aqui é um vetor qualquer, que é esse que a gente está pegando aqui, na linha de cima. Então, pelo teorema, essa matriz de coordenadas é A vezes a matriz de coordenadas do P de x. O A, o exercício informou para a gente. Então, nós temos aqui ó, a matriz A vezes a matriz de coordenadas de P de x na base B, que é o A0, A1, aqui na coluna. Quando a gente multiplica essas duas matrizes, notem, ó, 0, 0 vezes A0, A1, dá 0. 1, 0 vezes A0, A1, vai dar A0. E 0, 1 vezes A0, A1,
vai dar A1. Então, olha, lê agora o início e o fim. Então, a matriz de coordenadas do T de P de X na base B' é igual a esse vetor. Quer dizer o que é isso, gente? Matriz de coordenadas. A matriz de coordenadas não guarda o coeficiente da combinação linear. Então, quer dizer que esses valores que nós temos aqui são os coeficientes que devem ser multiplicados pelos vetores da base B'. Que é quem, B'? Que são 1x e x ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Então, olha só, como o vetor de coordenadas de T de P de X em relação à base B', 1x, x ao quadrado, é igual a 0 e a 1, nós vamos ter, então, 0 que multiplica 1, mais a 0 que multiplica x, mais a 1 que multiplica o x ao quadrado. E agora, efetuando essa conta aqui, a gente tem a expressão algébrica da transformação. Então, é nessa última passagem aqui que a gente consegue a fórmula algébrica. Então, nós temos ó, a0x mais a1x ao quadrado. Essa expressão, ela é originada de que forma? Integrando esse polinômio aqui do domínio, ó. E a gente vai ter essa expressão, certo? Bom, nosso próximo exemplo é uma transformação linear do P3 no P2, ou seja, conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 3, cuja base é formada pelos vetores 1x, x ao quadrado e x ao cubo, e o P2 é o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 2, de base 1x e x ao quadrado. Essas bases são as bases canônicas dos espaços vetoriais P3 e P2, ok? Nós queremos encontrar a matriz da transformação de T do P3 para o P2, definida pela relação T de A0 mais A1x mais A2x ao quadrado mais 3x ao cubo, igual a A1 mais 2 A2x mais 3 A3x ao quadrado. Essa transformação linear, notem que ela é a derivada do polinômio de grau menor ou igual a 3, ok? Bom, queremos encontrar a matriz da transformação. Então, nós temos aqui a definição, ó. Nós vamos ter 4 colunas correspondentes às matrizes de coordenadas dos 4 vetores, a matriz de coordenadas da imagem dos 4 vetores da base do domínio, ok? Então, vamos lá, calcular cada um deles. Aqui está a transformação linear. E aqui está o primeiro vetor da base do domínio. Eu coloquei P1 de x é igual a 1. Meu vetor é o P1, certo? Pega o P1 e escreva como combinação linear da base P2. Então, vamos voltar aqui só um pouquinho para você relembrar. Ó, eu vou do B para B'. B' tem a base 1x, x ao quadrado. Então, eu preciso identificar os coeficientes desses 3 termos. Então, olha só. Eu pego o primeiro P1. O que a gente fez aqui nessa primeira passagem? A gente escreveu o P1 de forma geral, completando o polinômio, para depois passar o vetor pela transformação. Então, 1 é a mesma coisa de 1 mais 0x, mais 0x ao quadrado, mais 0x ao cubo. Então, você vai comparar, ó, esta expressão geral com esta expressão do 1, para a gente encontrar a imagem. Então, o que a imagem está fazendo aqui? Ela está ignorando o A0. Nós vamos pegar o A1 sem o x, mais, derivar, né? 2A0x, 3A3x ao quadrado. Então, vamos pegar esse polinômio aqui. E quando a gente obedecer essa relação, A1 sem o x, ó, é 0 sem o x. Depois, 2 vezes 0x dá 0. 3 vezes 0x quadrado dá 0 também. Então, ficou só 0. Esse 0 tá na imagem. A base da imagem é composta pelos polinômios 1x e x ao quadrado. Então, nós completamos, ó. 0 que multiplica 1, mais 0 que multiplica x, mais 0 que multiplica x ao quadrado. Então, a matriz de coordenadas do T1 vai ser 0, 0, 0 na coluna, por isso que tem texto transposto aqui. Vamos fazer a mesma coisa para os outros vetores da base. O próximo vetor da base é o x. Então, P2 de x é igual a x. Ou por igual, só P2 é igual a x, ou só x.
Pega o x e complete. Complete como polinômio do conjunto P3, ou seja, de grau menor ou igual a 3. Então, quem é x? É 0 mais 1x mais 0x ao quadrado mais 0x ao cubo. E agora você vai passar esse polinômio pela transformação linear. Então, a transformação linear vai derivar esse polinômio aqui. Então, ela vai ficar A1. A1 é quem acompanha o x, ó. Então, vai ficar 1, aí vai ficar 2 0x quadrado, que é 0, e 3 0x ao cubo. 0 também, sobrou só o número 1. Esse número 1, que é a imagem, é escrita como combinação linear da base B', que é 1x e x ao quadrado. Então, aqui nós colocamos os coeficientes, ó. É 1 que multiplica 1, 0 que multiplica x e 0 que multiplica x ao quadrado. E aqui está a matriz de coordenadas do t de x. X que é esse polinômiozinho aqui, x, certo? Por último, o polinômio P3 é x ao quadrado. Fiz uma pequena correção aqui. Se vocês voltarem o vídeo um pouquinho, vocês vão ver que estava escrito P3 de x ao quadrado. Estava errado, era P3 de x é igual a x ao quadrado. O x ao quadrado é escrito como sendo 0 mais 0x mais 1x ao quadrado mais 0x ao cubo. Então, agora pega esse vetor e calcule o t do x ao quadrado. Então, nós vamos ver, de acordo com a definição, olha, nós vamos ter a 0, então vai ser o próprio 0 daqui, 2x, que é esse 2a2x, né? 2 vezes 1 vezes x, e 3 vezes 0 vezes x ao quadrado, que vai dar 0. Então, nós vamos ter apenas 2x. Então, vamos pegar agora esse 2x e escrever como combinação linear de 1x e x ao quadrado. Então, é 0 vezes 1, 2 vezes x, 0 vezes x ao quadrado. Esses coeficientes dão origem à coluna que vai formar a matriz de coordenadas do t do x ao quadrado em relação à base B'. Aí tem mais um vetor na base do domínio, que é o x ao cubo. Então, é o P4 de x igual a x ao cubo, completamos o x ao cubo, que é o 0 mais 0x mais 0x ao quadrado mais 1x ao cubo. Agora, vamos passar o vetor pela transformação linear. Nós vamos ter 0 daqui, mais 2 vezes 0x, mais 3 vezes x ao quadrado. Então, vai ficar apenas 3x ao quadrado. O 3x ao quadrado, nós vamos escrever como combinação linear de 1x e x ao quadrado. Só que o 3x ao quadrado é 0 vezes 1, 0 vezes x e 3 vezes x ao quadrado. Então, nós vamos ter a matriz de coordenadas sendo 0, 0, 3 aqui nas colunas, né? Para concluir, a matriz da transformação é composta pelas matrizes de coordenadas de cada uma das imagens dos vetores da base. Então, nós temos aqui a primeira coluna que a gente encontrou, segunda, terceira e quarta. Aqui está a matriz da transformação. Vamos agora para o último exemplo desta aula. Nós vamos fazer aqui o processo inverso do que foi feito anteriormente. Nós temos, então, a matriz da transformação e queremos obter a expressão algébrica da transformação linear. A transformação é do conjunto P3 para o conjunto P2. Nós vamos precisar de um vetor do domínio. Então, olha aqui para o domínio, é o conjunto P3. Então, P de x é A0 mais A1x mais A0x ao quadrado mais A3x ao cubo. Escreva a matriz de coordenadas deste vetor. Então, aqui nós temos as coordenadas A0, A1, A2 e A3, certo? Agora, basta usar o resultado do teorema, que diz o seguinte: a matriz de coordenadas da imagem do P de x em relação à base B' é igual à matriz da transformação vezes a matriz de coordenadas do P de x na base B. Então, ó, a matriz de coordenadas nós temos, a matriz do P de x foi obtida ali anteriormente, e nós vamos multiplicar. Então, ó, 0 vezes A0, 1 vezes A1, 0 vezes A2 e 0 vezes A3. Então, nós temos aqui 1 vezes A1, então ficou A1. Agora, nós temos esta linha vezes essa coluna. Vai zerar as primeiras multiplicações. Essa terceira, ó, 2 vezes A2 e 0 vezes A3. Então, ficou 2 vezes A2. E a última multiplicação, zera as 3 primeiras multiplicações e vai ficar 3A3. Então, aqui está
a coluna correspondente à matriz de coordenadas do T de P de x na base B'. Como é uma matriz de coordenadas, cada terminho desse é um coeficiente da combinação linear em relação à base B'. A base B' é formada pelos polinômios 1x e x². Então, nós vamos ter A1 vezes o primeiro vetor, então A1 vezes 1, 2A2 vezes x e 3A3 vezes x². Então, essa relação é a transformação linear A1 mais A2x mais 3A3x², que é a transformação que deriva o polinômio P de x, de grau menor ou igual a 3. Bom, pessoal, assim a gente conclui a aula de hoje e agora eu convido todos vocês a praticarem, a fixar tudo que a gente estudou resolvendo exercícios. Até a próxima aula!